Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de junho de 2025, domingo, graças a Deus, Ele nos concedeu uma noite tranquila, de paz, descanso, em sua bondade e vontade soberana, e nos permite desfrutarmos de um novo dia, estando juntos aqui para a nossa devocional. O texto continua sendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 até o 47, onde Lucas descreve de maneira sucinta a maneira de viver dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, lá nos seus primórdios mesmo, em Jerusalém, uma igreja ainda, um grupo ainda exclusivamente de judeus convertidos, no Pentecostes mais de 3.000 pessoas, e ele então estabelece aqui algumas realidades, deixando claro que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, diariamente perseveravam unânimes no templo, e o verso de número 44 diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, e então chegavam a vender suas propriedades, seus bens, e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Vemos aqui alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, que eles não tinham apego ferrenho aos seus bens, não eram egoístas, autocentrados, mas entendiam que os bens estavam sob seu cuidado para socorro dos necessitados. Então esse é o primeiro aspecto que vemos aí, que é a questão da percepção de que os bens estão a nosso serviço para o socorro dos outros e não somos servos dos nossos bens. Isso é muito difícil de entendermos e vivenciarmos, sobretudo nesta sociedade capitalista centrada no consumo, em que a valorização do ter suplanta o ser, e o fazer é meramente um verbo a serviço do ter, porque eu preciso fazer para ter dinheiro, para ter coisas. E aí, então, neste ciclo, nós somos presos e acorrentados. Mas eles aqui libertaram-se dessa percepção e tinham os seus bens, não eram obrigados, não havia coação nem coerção a que fizessem isto, mas espontaneamente entregavam, os seus bens eram à venda, e o fruto, veja bem, não era para os apóstolos, não. Como vemos hoje em dia em muitos lugares aí, ou na maioria dessas igrejas em que elas se tornam ricas e os seus donos também se enriquecem. Todos os bens eram vendidos e usados para socorrer a necessidade daqueles que de fato tinham a carência. Então ninguém embolsava para si, ninguém ficava com o dinheiro, o fruto dessa venda para si, mas era distribuído para socorrer aqueles que necessitavam. E é interessante, segundo aspecto, que aqui vai até dizer no verso de número 46, que eles partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partiam pão de casa em casa, ou seja, eles levavam realmente a sério essa função, esse trabalho, este serviço de socorrer os necessitados. Então, esse partir aqui o pão de casa em casa não era a celebração da ceia necessariamente, mas sim a assistência, o socorro, o amparo aos carentes, aqueles que tinham uma situação de menos abastança. Então, aquelas propriedades que eram vendidas
os bens eram colocados aos pés dos apóstolos, eles não ficavam com o dinheiro, mas faziam com que fosse distribuído de forma adequada e própria aos que de fato necessitassem, inclusive levando o pão de casa em casa, socorrendo essas famílias. Outro aspecto aqui é que, primeiro, isso aqui não é um socorro a todas as pessoas de Jerusalém, a todos os necessitados de Jerusalém. Aqui o texto, particularmente, deixa claro que era em relação primariamente àqueles que haviam abraçado a fé. Por isso o texto também vai nos informar que não havia entre eles nenhum necessitado. Isso aí é algo precioso, porque deixa claro o cuidado que a igreja tinha com os seus integrantes, com os seus membros. Os irmãos eram zelosos em cuidar daqueles que efetivamente tinham necessidade. E para nós, ainda hoje, temos que ter muito cuidado, porque é vergonhoso, é um péssimo testemunho, ou uma atitude que depõe contra nós. Se no nosso meio, como Igreja de Cristo, há de fato necessitados, se pessoas que integram a comunidade na qual nós fazemos parte e padecem necessidade, estão passando fome, sobretudo no nosso contexto aqui ocidental, no nosso contexto do mundo chamado mundo livre. Como é que nós podemos dormir se irmãos nossos, membros da nossa comunidade, até local, estão padecendo necessidade? Esse é o desafio para nós e precisamos perseverar neste propósito de, com os nossos bens, socorrermos aqueles que de fato necessitam, levando pão a eles, de casa em casa, conforme tem necessidade. Que Deus nos abençoe assim. E agradeçamos a Ele, porque não temos tido essa necessidade, porque Ele tem suprido pela graça dEle. Mas aquilo que temos deve ser, de fato, colocado à disposição para abençoar pessoas, socorrer aqueles que de fato necessitam. Deus o abençoe e a abençoe e nos guarde a todos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Amém. Amém.